de casa, o Dr. Rafa Witt vai mostrar que sabe tudo de horta, mas que está com dificuldade de cultivar uma hortaliça que sempre é atacada pelas pragas. Eu queria saber se vocês têm alguma dica aí para me ajudar. Sábado, viva o verde no É de Casa. Diário TV, segunda edição. Oferecimento Hipercap. Neste domingo você concorre no quarto sorteio a um Jeep Renegade. Olá, boa noite. Estatísticas e gráficos têm se tornado comuns para a gente acompanhar as consequências da pandemia. Um dado importante é a taxa de circulação do vírus na cidade. Com esse número, é possível ter uma estimativa do percentual da população contaminada no momento e, para evitar que esse índice aumente, os serviços de saúde precisam acompanhar o tratamento de cada morador que testa positivo e também orientar essas pessoas doentes sobre a importância do isolamento social. Ainda se recuperando da Covid-19, a Giovana contraiu a doença no mês passado. Além dela, a mãe e o padrasto também testaram positivo. A minha mãe teve o primeiro sintoma no início de março, na primeira semana. 3 dias após os sintomas dela, a gente começou a ter sintoma também. Ela fez o exame primeiro e demorou uns 7 dias para ficar pronto. O meu padrasto foi mais rápido, foram 3 dias. Depois de procurar atendimento na UPA de Santa Isabel, a Giovana foi medicada e orientada a voltar para casa. Durante esse período, segundo ela, a prefeitura não fez nenhum tipo de acompanhamento. Não tivemos nenhum contato. A gente tomou alguns medicamentos que ele passou e ele falou para ficar em casa pelo menos 15 dias. Quais podem ser os motivos de não monitorar um caso? Olha, nós não faremos o monitoramento se a gente não tem o conhecimento dessa positividade. Caso contrário, se foi feito, por exemplo, numa unidade, uma farmácia, algum particular, que não comunicou à Secretaria da Saúde pela vigilância epidemiológica. Mas se todos que comunicarem a vigilância, a gente entra em contato sim. A taxa de contaminação da Covid-19 aqui em Santa Isabel está em 1,52%. Segundo a Prefeitura, todos os casos que são notificados para a vigilância sanitária são monitorados. Segundo a secretária, o acompanhamento dos casos é muito importante, principalmente para rastrear novos casos ativos. Ao final dos 14 dias de isolamento, os profissionais passam orientações sobre possíveis sequelas. Nós orientamos para ela ficar atenta a alguns sinais e sintomas também de uma possível sequela, né? Então, tudo que ela achar que não seja muito comum que ela possa sentir, então que ela procure uma unidade de referência a qual ela está habituada a ir e relatar essa suspeita que ela tem. A produção do Diário TV fez um levantamento sobre a taxa de contaminação da Covid-19 nas cidades da região. O cálculo é baseado nas informações divulgadas pelas prefeituras sobre os casos ativos e do número de habitantes de cada cidade, de acordo com o IBGE. No Alto Tietê, até o fim da semana passada, a cidade com a maior taxa de contaminação era Poá, com 3,09%. Já Salesópolis, Guararema e Arujá eram os municípios com o menor percentual. Em Ferraz de Vasconcelos, onde a taxa de contaminação era de 1,78%, o monitoramento dos casos ativos também é feito pelo telefone. Segundo a secretária de Saúde da cidade, não tem como saber com certeza se o paciente está fazendo o isolamento social. Se caso a gente perceber que ele não está fazendo isolamento, a gente faz visita pessoalmente, tá? Casos de denúncia também. Se algum vizinho denunciar que sabe que o vizinho dele é positivo e que ele está circulando ali nas vias públicas, a gente recebe a denúncia na vigilância sanitária e a gente faz a apuração dessa denúncia presencialmente. Então a gente vai até a casa para verificar essa ocorrência, se procede ou não. Em Ferraz de Vasconcelos, o telefone de denúncias para aglomerações ou qualquer outro descumprimento das medidas de restrição é o 4674-3458. Sobre a situação da Giovane Gobato, que a gente mostrou no começo dessa reportagem, que diz que não recebeu nenhum contato da Prefeitura de Santa Isabel depois de testar positivo para a Covid-19, a Prefeitura disse que o acompanhamento de pacientes com o perfil dela começou em 20 de abril. Antes deste período, apenas equipes de saúde da família faziam esse trabalho e só com os pacientes já cadastrados nas unidades de cada bairro
conforme a residência. Para entender a importância do acompanhamento de perto desses casos de Covid-19, eu converso agora com Gonzalo Vecina, médico sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Olá, doutor, boa noite para o senhor. A gente vê casos, em que o resultado do teste da Covid leva até 10 dias para sair, 7 dias. Essa demora, ela causa impacto no controle da pandemia? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, com nossos telespectadores. Isso é um desastre, isto é inaceitável. Este exame demora para ser realizado 4 a 6 horas no laboratório. Então, o resultado tinha que ser no mesmo dia. Você faz a coleta do exame e envia para o laboratório. Daqui até o laboratório tem que ter uma coisa bastante rápida, não tem por que demorar. Chega no laboratório, o laboratório, que deve ser o Adolfo Lutz, eu suponho, tem que fazer o exame no mesmo dia e tem que devolver o resultado no máximo no dia seguinte. Isto aqui é um sinal da brutal incompetência do laboratório, do serviço público, da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde. É inaceitável. Algumas cidades que conseguiram caminhar um pouco mais fizeram acordos específicos. Então, Araraquara está lá fazendo com o laboratório da Unesp. Ela manda de manhã, no mesmo dia ela tem os resultados. Mas tem que pagar R$90 por exame que ela faz para a Unesp. Então, é fundamental que esse exame tenha o resultado o mais rápido possível. Uma pessoa que está contaminando outras, que tem um teste positivo, tem que ser isolada e deve ser feito, de preferência, nos contatantes, 4 a 5 pessoas com as quais ela conviveu, encontrou, deve ser feito também o teste. Porque, com certeza, em cada 5 pessoas que contataram uma pessoa que está doente, você vai encontrar mais uma ou duas. É o único jeito que nós temos de impedir que essa doença continue se espalhando. E essa doença, quando se espalha, ela mata a gente e manda a gente para o hospital. Não há razão para isso acontecer. Então, a prefeitura, o pessoal aí de Mogi, tem que brigar com o Estado para fazer com que o Estado funcione. Não tem cabimento uma coisa dessa, demorar 10 dias para dar o resultado para um exame que demora 4 a 6 horas para ficar pronto. É uma vergonha isso. E, doutor, o senhor tocou no ponto importante, que é o rastreamento das pessoas que tiveram contato com aquela que deu positivo, né? Na sua opinião, esse trabalho deveria ser feito com mais eficácia, com mais rigor? Claro que sim. E mesmo aquilo que vocês mencionaram aí, que é a questão de saber se a pessoa sai ou não sai. Aí a gente tem que fazer uma negociação. Olha, primeiro, o paciente tem que se sentir acomodado, querido. Então, olha, você vai ligar de manhã e de tarde na secretaria, todos os dias. Todo positivo tem que ligar de manhã e de tarde num número que alguém atenda, que ele não fique na fila esperando. E vai falar, olha, eu estou me sentindo assim ou assado. E aí, da outra ponta, de preferência, o médico deve falar para ele, olha, fique tranquilo, ou então, vamos mandar aí na sua casa um agente comunitário, ou então, vem até aqui. Mas tem que acolher esses pacientes, não pode deixar eles soltos. E em troca desse acolhimento, tem que pedir para eles baixarem no celular deles o app do SUS, que faz o controle de aonde ele está. Então, olha, nós vamos pedir para o senhor abaixar o app aqui, e esse app vai dizer se o senhor sai, se fica andando por aí. O senhor aceita fazer isso? Tem que negociar. A maioria das pessoas são de bem. Elas não querem ficar pior, elas querem ficar melhor. Então, nós da saúde temos que negociar com os nossos pacientes para criar um combinado. E esse combinado tem que ficar claro para o paciente, é para melhorar a sua saúde, é para melhorar a saúde dos que vivem com o senhor. Mas se você chega lá de qualquer jeito, vai ser desse jeito que está sendo, de qualquer jeito. Demora 10 dias para ficar pronto o exame, as pessoas ficam andando por aí e ficam disseminando a doença e a gente fica batendo recorde atrás de recorde de morte. É isso que nós queremos? Não é, não pode ser. E para
combater essa situação lamentável, a gente fala sempre da vacinação, e eu queria que o senhor trouxesse uma atualização sobre o andamento, né? O senhor lá atrás tinha feito uma projeção, como é que está? Infelizmente está um desastre. Eu acho que a gente só vai terminar de vacinar no começo do ano que vem. O governo não comprou vacina, as vacinas da AstraZeneca, Fiocruz e do Butantan vão chegar picadinho. Essas vacinas, as 350 milhões de doses que eles compraram vão terminar de chegar em fevereiro de 2022. Se as vacinas que o Pazuello comprou, diz que comprou, da Pfizer e da Janssen chegarem, ajuda um pouco. Se não chegarem, nós só vamos terminar de vacinar no começo do ano que vem. Poderíamos já ter terminado de vacinar se este governo tivesse comprado vacina. Teríamos economizado um monte de mortes, mas infelizmente é o contrário. Vamos continuar morrendo até o começo do ano que vem. Prognóstico muito triste, mas a gente continua acompanhando, né, essa situação para ver se tem uma luz aí mais para frente. Muito obrigado, doutor, mais uma vez pelo seu tempo com a gente aqui, pelas suas informações. Obrigado a vocês, parabéns pela tarefa de informar a nossa população, que tem que ficar indignada e fazer a sua parte também. Excelente recado, uma boa noite para o senhor. Boa noite. As obras da Maternidade Municipal de Mogi das Cruzes estão avançadas. A ideia da Prefeitura é atender pacientes com Covid-19 em parte da estrutura. Isso deve acontecer em junho. No alto ou por baixo tem gente trabalhando. As obras na Maternidade Municipal de Mogi das Cruzes andam em ritmo acelerado. Nas últimas semanas, segundo a Prefeitura, atingiram 80% de conclusão. A construção começou em outubro de 2019. O espaço, que terá capacidade de realizar 500 partos por mês, deve ser entregue só daqui um ano. Mas a pandemia mudou alguns planos por aqui. O prédio da maternidade, que fica aqui no distrito de Brás Cubas, ao lado do Hospital Municipal, vai funcionar como novo hospital de campanha de Mogi das Cruzes. A partir de junho, 3 pisos da unidade já devem estar prontos e equipados para receber os pacientes com Covid-19. A estratégia foi por o segundo e o terceiro andar, eles foram projetados para ser a UTI, né? Então tem a UTI do berçário, a UTI das mães, né? Então já foi a estratégia de ser 6 espaços maiores, né? Que tem já os leitos previstos e também os gases medicinais. Então vai ter as réguas de todos os gases medicinais. A nossa ideia de utilizar já a maternidade é, como você disse, um investimento um pouquinho maior, só que fica na cidade. Se eu fosse locar uma tenda, um espaço provisório, eu gastaria aproximadamente 1,4 milhão. Aqui, com esse adianto, eu estou gastando 1,8 milhão, só que assim, parte desse valor ele já seria investido aqui, eu estou pagando só uma diferenciação por conta da aceleração da obra. O prefeito Caio Cunha e a secretária de Obras estão acompanhando de perto os trabalhos. Só nessa área do terceiro andar da maternidade, por exemplo, cabem 10 leitos que, se necessário, têm ainda a capacidade de serem usados como de UTI. Como está do lado do hospital municipal, a gente pode manter aqui como UTI, 53 de UTI, e lá somente enfermaria ou vice-versa. A gente pode fazer essa mescla. É lógico que a gente torce para não precisar. Para conseguir entregar até junho o hospital de campanha, a secretária de Obras afirma que foi preciso montar um novo esquema de trabalho, inclusive pensando na segurança dos futuros pacientes e operários. Todos os acessos, né, tanto do elevador quanto da escada, vão estar fechados por paredes, né, paredes drywall, e a obra, inclusive o canteiro de obras, vai ser mudado, né? Então não vai ter nenhuma interferência. Não tem risco nem para os trabalhadores que vão continuar na obra, nem para os pacientes que vão estar aqui? Não vai ter. E a gente segue falando da estrutura para atender a pacientes com a Covid-19. Agora, para fazer um raio-x da ocupação dos leitos neste momento. Nos leitos públicos de Mogi das Cruzes, a ocupação das UTIs está em 88,3% e nas enfermarias em 75,8%.
Agora, somando os leitos dos hospitais particulares, os números tiveram redução. UTIs com 84,5% e enfermarias com 66,9%. Já nos hospitais públicos estaduais, a situação é a seguinte: Luzia de Pinho Melo tem 91% da ocupação da UTI e 72% da enfermaria. O Santa Marcelina, em Itacoaxetuba, tem 90% da ocupação da UTI e 100% da ocupação da enfermaria. Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, 73% de ocupação, tanto na UTI quanto na enfermaria. Agora a gente segue para os hospitais Dr. Arnaldo Pezzuti e o Auxiliar em Suzano. O Pezzuti tem 100% da ocupação na UTI e 51% da enfermaria. Já o Hospital Auxiliar de Suzano tem 50% de ocupação na enfermaria. A média móvel indica uma queda nas mortes pela Covid-19 no Alto Tietê em 2 semanas. Hora da gente falar com o Natanira do G1 para ter mais detalhes sobre essa redução, né, Natan? Boa noite para você. De quanto foi essa redução nas mortes? Oi, Saulo, boa noite para você e também para o pessoal de casa. Essa redução em 2 semanas foi de 23%, segundo a média móvel que a gente faz o acompanhamento aqui da região. Isso porque há 2 semanas a gente estava com uma média de 26 óbitos por dia e hoje esse número caiu para 20. Já a média de novos casos também da Covid-19, a queda foi ainda maior, de 33% nesse período. Isso porque há 2 semanas era uma média de 425 confirmações da doença por dia e hoje ficou em 283. E nas últimas 24 horas a região notificou ainda mais 29 mortes de moradores pela Covid-19 e agora o Alto Tietê chegou a um total de 3.519. Ultrapassamos aí as 3.500 mortes pela doença. Essas últimas vítimas eram uma da cidade de Poá, 2 de Arujá, 4 de Itacoaxetuba, também 4 de Suzano, 6 de Mogi das Cruzes e 12 da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Também nas últimas 24 horas foram confirmados mais 343 casos da Covid-19 e o total agora chega a 81.070. Outros 192 pacientes também se recuperaram aqui na região nas últimas 24 horas e agora o total de curados chega a 58.292. E a gente muda de assunto para falar de um caso de polícia. Uma família aqui de Mogi das Cruzes procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência pela morte de 6 bois. Eles acreditam que os animais tenham sido envenenados. Todos os detalhes dessa história também estão lá na nossa página, g1.com.br/TV Diário. Saulo. Obrigado, Natan. Boa noite para você. Boa noite. E também em Mogi das Cruzes, um homem foi preso ontem pela Guarda Municipal enquanto acompanhava a esposa dele, grávida de 5 meses, durante um atendimento na Santa Casa. Tudo começou quando um dos seguranças do hospital percebeu um pedido discreto de socorro da mulher quando ela chegou na unidade e por isso chamou a GCM. Uma agente da Guarda Municipal que fazia parte da equipe fez o primeiro acolhimento para a vítima. Ela contou que vivia em situação semelhante a cárcere privado há 5 meses e que o companheiro dela havia queimado seus documentos pessoais, proibido o uso do celular e o contato com a família, além das agressões. Os laudos médicos comprovaram a violência física e o homem foi levado para a delegacia seccional. A mulher pediu a medida protetiva de acordo com a Lei Maria da Penha e a situação está sendo analisada pela Justiça. 2 homens foram baleados no começo da tarde de hoje no Jardim Leblon, em Suzano. Um deles morreu na hora. De acordo com a polícia militar, tio e sobrinho estavam na rua Kami Hashimoto quando tiros foram disparados de dentro de um carro que passava pelo local. O jovem de 23 anos não resistiu aos ferimentos e o tio foi levado pelo SAMU para o Pronto-Socorro Municipal de Suzano. Por enquanto, nenhum suspeito de ter participado desse crime foi encontrado. Veja a seguir, ficou para amanhã. Greve na Caixa Econômica Federal pegou muita gente de surpresa aqui na região. O Diário TV volta já já. Theo se declara para aluna. Parece que existe uma conexão entre a gente, que a gente se conhece de antes. Tá claro pra mim? Isso não pode estar acontecendo, não pode. Isso tá acontecendo e você não pode negar. Você também sente. Eu sei. Daqui a pouco... Theo? Salve-se quem puder.
que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. Futebol brasileiro, você sabe onde é que é? É só assinar o plano anual do Premier. Como assinar o Premier, meu irmão? Já vou lá fazer os meus jogos exclusivos. Que isso, hein? A notícia que gera debate. O debate que vira notícia. Aconteceu, está em O Diário. Notícia o dia todo. Hoje, quem precisou do atendimento presencial em algumas agências da Caixa aqui da região teve problemas. Os funcionários aderiram à paralisação de 24 horas para reivindicar melhores condições de trabalho e mais atenção com a categoria na campanha de vacinação contra a Covid-19. A faixa na porta giratória tinha dupla função. Não deixava ninguém entrar e já avisava sobre a greve. As agências da Caixa Econômica Federal de Mogi das Cruzes e de Poá fecharam. Mas, de acordo com o Sindicato dos Bancários de Mogi e região, as agências de Biritiba, Mirim e Suzano não aderiram à greve de 24 horas. Os bancários discutiram o assunto em assembleia na última sexta-feira. O motivo da greve de 24 horas hoje na Caixa Econômica Federal é para que venha a dar uma prioridade para a categoria bancária referente à vacina e a outra para a contratação de mais funcionários para dar um atendimento melhor ao público. A assembleia foi feita modo virtual sexta-feira da semana passada. No término da assembleia foi decidido em estarem de greve de 24 horas do dia 27. O presidente do sindicato disse que assim que ficou definida a paralisação, foi publicado um edital em jornal impresso e nas redes sociais para informar a população. Mesmo assim, muita gente não sabia. Falaram para mim ali que não tá fazendo depósito. Entendi também que não tem fila hoje, né? Não sabia que estava em greve também. Sabia que estava em greve não, até no entanto eu vim para cadastrar um novo número do auxílio, aí eu não consegui, né? Aí a moça falou que é para mim voltar só amanhã mesmo. A Giane ficou bem surpresa quando chegou ao banco e não conseguir realizar a transação pesou no bolso. Eu cheguei para dar entrada no meu fundo de garantia e encontrei que está em greve, infelizmente, né? Vai ter que pagar o meu amanhã de novo. Amanhã não, hoje mesmo para voltar, né? Então fica difícil a situação do mogiano, do brasileiro. Pelo que eu entendi, eles estão corretos, estão protestando pelos direitos deles. Estão corretos, concordo sim. Só que o momento é inoportuno. O momento não é dos melhores, né? Mas enfim, faz parte. De acordo com o presidente do Sindicato dos Bancários de Mogi das Cruzes e região, amanhã o atendimento nas agências já vai estar normalizado. Em nota, a Caixa disse apenas que participa da mesa permanente de negociação com as representações sindicais. O outono chegou de vez aqui na região. Nem mesmo de dia a gente tem uma variação grande no clima. Frio pela manhã, depois sol quente no meio do dia e novamente queda na temperatura quando anoitece. A gente vai ver como fica o tempo amanhã. O amanhecer da quarta-feira vai ser frio e com muita nebulosidade nas cidades do Alto Tietê. Entre todas essas nuvens, o sol aparece durante o dia e não tem previsão de chuva. Mínima de 14 graus em Poá e máxima de 23 em Salesópolis. Agora a gente fala sobre o imposto de renda. O prazo, depois de uma prorrogação, vai até o dia 31 de maio. Quem vai restituir algum valor nem reclama, mas quem tem que pagar aí a coisa muda. Pelo menos dá para acertar as contas com o governo, ajudando quem precisa. E quem vai explicar os caminhos para isso é a Paula Moreira. Boa noite, Paula. Como então o contribuinte pode fazer, né, para doar parte do imposto que ele tem que recolher para as instituições de caridade?
Boa noite, Saulo. Boa noite para quem está acompanhando o Diário TV. Pois é, o contribuinte tem que sinalizar, então, essa vontade de fazer a doação no ato da declaração. A gente convidou a Cristiane, que é contadora, e vai dar mais detalhes para a gente de como fazer certinho essa destinação. Cristiane, boa noite para você. Boa noite. As instituições não pode ser qualquer uma, né? Elas têm que estar cadastradas. Como que as pessoas podem descobrir aí se essa instituição pode ou não receber essa destinação? Essa pergunta é muito importante, até porque, assim, é o momento certo de fazer a doação, mas, assim, acima de tudo, tem que ser entidades que sejam de suma importância, onde tenham projetos específicos. Então, normalmente, as entidades são de fundo auxílio aos adolescentes, aos idosos. Consequentemente, a pessoa tem a oportunidade, num momento como esse, de fazer uma boa ação em cima do imposto devido, que realmente ia acontecer de qualquer forma. O resultado da declaração, ela vai poder dar um destino efetivo para essa instituição. Legal. E aí, qual que é a porcentagem, né, que a pessoa pode doar? E também é só na declaração completa, né, que tem essa oportunidade? Na verdade, essa questão da doação são duas situações. Como tem a questão da declaração completa, é quando você vai ter as deduções, que pode ser até 6% do imposto devido, onde você vai lançar nos pagamentos efetuados as doações, consequentemente, você vai fazer o destino para a entidade correta, 6%. Mas se a pessoa não declarou durante o ano nenhum tipo de lançamento para deduzir esse pagamento, ela pode ainda, no ato da entrega da declaração, destinar parte do seu pagamento, do DARF, para uma dessas instituições até 3%. Legal. Aí, falando um pouquinho de forma geral, né, do imposto de renda, qual que é a principal dúvida que o pessoal está tendo? Esse ano tem uma novidade, né, em relação à pandemia. Exato. Uma das principais diferenças que tem do ano passado para cá é em relação aos auxílios, né? Auxílios emergenciais, consequentemente as questões daqueles que tiveram suspensão de contrato, redução, todos esses estão obrigados a declarar, até porque, caso não declare, ele vai entrar numa malha fina. E aí, para quem não declara, o que acontece? Aí entra as situações de penalidades, dentre um cancelamento, uma suspensão de um CPF, a multa por atraso na entrega. Ou seja, quem não declara, ele fica irregular e vai poder ter problemas junto a instituições bancárias e em outras ocorrências. Tá certo. Obrigada, viu? Boa noite para você. Obrigada pela participação. Bom, se você se interessou em destinar parte do seu imposto de renda, a APAI vai contar pra gente. Agora é uma dessas instituições que recebe o que eles pretendem fazer com o dinheiro. É importante dizer aqui que todo recurso que chega via imposto de renda para a APAI, ele vai para a execução de um projeto social, projeto este já aprovado por algum conselho. No caso de 2021, nós temos um projeto denominado Espaço Sensorial, que tem como proposta e objetivo o desenvolvimento dos sentidos da criança com deficiência intelectual. E esse projeto ele vai causar um impacto tanto na qualidade de vida dessa pessoa, quanto dos seus familiares. E também há um impacto econômico, porque todo recurso ele é gasto no município. O Diário TV termina aqui. Uma boa noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá.